Olá meu povo, estamos aqui para mais uma aula de desenho, ok? E como eu já havia falado na aula passada, que hoje nós estaríamos reforçando sobre o assunto degradê, ok? Vamos ver um pouco mais sobre a aplicação do degradê, porque tudo antes de você executar essa técnica em um desenho, vai ser necessário você treinar antes em um local separado. Seja um retângulo ou quadrado, uma folha separada para que você possa estar bem firme para poder aplicar isso a um desenho, ok? Então, vamos dar início aqui, ó. Primeira coisa, as dicas básicas. Semana passada eu falei algumas, hoje vou estar reforçando umas e falando outras coisas, tá bom? Então, ó, primeira coisa necessária, básica, é ter papel e lápis adequados. Como assim, professor? Papel e lápis adequados. Tem certo tipo de papéis que não servem para desenhar, não ficam legais, certo? Esse chamequinho serve para resolver até certo ponto. Depois que você quiser fazer um desenho mais assim destacado, então você precisa procurar papéis mais adequados para desenho, assim como os lápis. Se você utiliza apenas o lápis HB, tem certos efeitos que dá para fazer, mas tem um certo ponto que não consegue mais. Você precisa de um lápis mais adequado, um lápis mais macio, um lápis que consiga fazer mais sombra, ok? E que tenha um grafite mais forte. Bom, um outro ponto é a questão do controle da força na mão. Ao riscar, ao fazer o degradê, a fazer o tom, você deve ter o controle de aplicar força onde você quer mais forte, mais escuro, e fazer mais leve onde você quer deixar isso mais claro. Então, você faz isso também com a mão, aplicando com risco no lápis. Controle da força. Um outro detalhe, já até comentei a vocês, é saber escolher o ponto de luz. Se você quer a luz do lado da direita, né, superior, então a sua sombra vai ficar ao lado oposto. Lembre disso. Se você quer a luz no meio, acima, então a sua sombra vai ficar quase que imperceptível dos lados, porque ela vai estar embaixo. Se você quer a sua sombra do lado esquerdo, então a luz vai ficar do lado direito, acima, ok? Ter noção disso ajuda você a ter o controle de organizar para onde vai a sombra do seu desenho. Para que você não possa fazer coisa esquisita. Você desenha, digamos que o seu ponto de luz esteja do lado direito, aí você joga a sombra do lado direito, aí não faz sentido. Fica desconexo, ok? Ter boa noção de espaço no papel. O que é isso? A questão de saber centralizar o desenho. Seja ele qual for, você deve saber centralizar ele no papel. Se o papel você quer ele mais no meio, então saber organizar isso apenas com o olhar. É chamado medida que você faz com os olhos. Centralizar, aprender a centralizar o desenho no papel, independente do tamanho ou do formato que esteja esse quadrado, essa sua moldura, digamos assim. Um outro detalhe é apagar os excessos na aplicação do tom. O que é isso? Quando você aplica o meio tom, você deve ir até a borda do desenho, certo? Bem, para ficar bem preenchido, e às vezes passa um pouquinho. É normal isso. Depois você vem com a borracha com muito cuidado por fora e apaga esse excesso que está sobrando, ok? Isso vai fazer com que o seu desenho fique sem aquela marca de risco na borda. Você vai fazendo o preenchimento com tom e vai sempre apagando os excessos para que a borda do desenho não fique aparecendo aquele risco que você faz no esboço. Ok? Então, outra coisa até que eu já falei um pouco é treinar em um espaço separado, como a gente está fazendo aqui. Treinando em um retângulo, treinando a aplicação do degradê, depois você vai para o desenho. Treina bem isso, depois vai para o desenho já aplicando, certo? Ó, questão de praticar o equilíbrio do tracejar. O que é isso? Ao mesmo tempo que você está treinando o degradê, treinando a aplicação do degradê, também você vai equilibrar o seu traço, certo? O que é isso?
vamos já ver o porquê de equilibrar o traço. Porque senão o seu desenho vai ficar bagunçado. Risco para um lado, risco para o outro. Não, saber organizar. Certo? Então essas são dicas básicas. Tem outras que vocês podem estar vendo por aí também. Aqui, ó, fiz um exemplo com um lápis 3B. Só que semana passada nós fizemos isso com alguns lápis, só que tudo mais leve. Agora já pesei um pouco mais. Observa que o lado sempre mais escuro aqui, ó. O lado do nosso... Se está o ponto de luz, está o lado da nossa direita. E com a nossa esquerda, certo? Está o lado mais escuro. O degradê vem acontecendo assim. Onde está o ponto de luz, o lado contrário vai ficar mais escuro. Observe que com o lápis 3B já dá para fazer um efeito legal aqui, ó. Bem mais fechado. E isso depende do controle da força. Certo? E a questão do risco, do tracejar, aqui fica mais diagonal. Certo? Mas se você fizer o risco bem juntinho, quase não vai perceber isso. Evitar é você ficar riscando para todos os lados sem um controle. Tem que ter uma organização. Ou faz circular. Para início é bom fazer circular. Depois faz diagonal. Ou pode fazer tudo vertical. Ou tudo horizontal. A forma de riscar. Vejamos aqui outro exemplo com 4B. Apenas usando lápis. Mesma ideia. Tudo mais fechado. Tudo mais forte agora. Que você possa aprender a aplicar mais os tons escuros. Ok, ó. Temos aqui a mesma ideia, ó. A diferença são poucas, mas quando você começar a desenhar mais, assim, ter mais prática, você vai perceber a diferença tanto dos lápis quanto da aplicação dele, do resultado. Tem outro exemplo aqui, ó, com 6B, certo? Esse feixe de luz aqui, ó, saiu na foto. Não é bem assim, não. Aqui é um que saiu na foto, não sei nem por que isso. Então, ó, vejo com 6B dá de fazer muito mais escuro, muito mais fechado. Desenhos mais fechados, partes mais escuras, você faz isso. Ó. Essa é a parte aqui que está dizendo você treinar antes. Isso aqui são treinamentos que você vai fazendo para depois aplicar o desenho. Aí eu trouxe aqui dois exemplos para você ver a aplicação. Primeiro aqui, ó. Fiz essa penazinha legal, simples, ok? Utilizando apenas o lápis 4B. Observe que já dá para fazer um detalhe de sombra e de precisão aqui, ó, bem mais escuro, bem mais fechado. Ok? Apenas com o 4B. Basta você saber usar. E essa parte de ficar mais leve também é o controle da força, que isso é muito importante. Você saber controlar a força que você está aplicando. Um outro exemplo que eu fiz, aqui mais fechadinho, temos aqui, ó, essa maçã. Aqui foi utilizando o lápis 6B, apenas o 6B. Observe que o risco ficou todo mais arredondado, quase diagonal, ok? Ponto de luz vindo daqui, ó, todo mais fechado aqui, ok? Um detalhe importante, no caso de fazer frutas, você deixa algumas falhas para demonstrar as manchas da casca da fruta, ok? Você vai deixando, não deixar bem lisinho que não fica muito legal não, ok? Então, esses são os exemplos de aplicações a mais de degradê. Você pode estar treinando, depois eu vou estar passando a vocês outras atividades, espero ver resultados. Lembre, sempre treinar com cautela, com calma, certo? Que dá certo o seu desenho ficar mais aperfeiçoado. Ok? Então, tenham todos bons estudos, né? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.